O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, desde quando nos entendemos por gente, que nós temos consciência de que somos pessoas humanas, temos um corpo, e que estamos nesse turrão no meio do universo, a necessidade do alimento é algo presente em toda a criação. Tudo que tem vida nesse planeta precisa de alimento para subsistir, e subsiste por um certo tempo, depois morre, nascem outros, e assim vai continuando a posteridade. Como a ordem do Criador foi assim: crescei e multiplicai. Não só para os animais ele disse isso, mas também disse para o homem e para a mulher: crescei e multiplicai e enchei a terra. Porque a terra, desde quando foi criada, desde quando se formou, ela tem em si a força de produzir o alimento para sustentar aqueles que estão sobre ela. Tanto que alguns chegam a chamar ela de mãe terra, porque é ela que, de certa forma, dá todos os meios para sustentar, para garantir a vida sobre ela. Mas nós, homens e mulheres, temos uma diferença de toda a criação. Os animais foram criados pré-definidos, como nós também na nossa humanidade somos pré-definidos. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos necessidade de agasalho, nós temos necessidade de tantas coisas. Os animais também têm, e eles fazem isso sem saber o que estão fazendo. Eles fazem isso automaticamente. O instinto de se alimentar para ter vida, instinto de se defender, instinto de se proteger. Isso é presente neles, como também existe em nós. Mas há uma diferença muito grande entre os animais e tudo que existe sobre a terra para nós.
Os animais não têm capacidade de refletir, de entender, de aprender, de abstrair as coisas como nós temos. Então nós temos um grau, vou dizer assim, distinto dos animais. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, diferente dos animais. Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos algo a mais. Nós temos uma vida em nós que não é só para esse mundo, mas é uma vida que projeta para a vida eterna. Ela desemboca na vida eterna. Tanto que a morte para nós não é o fim, a morte para nós é continuidade. Por isso que nós devemos nos preparar para a morte, preparar-nos para a continuidade da vida, porque ela não termina num túmulo. Essa carcaça de argila, sim, ela vai terminar num túmulo, ou no fogo, ou na água. Mas a vida que existe em nós, ela vai para junto do Criador. E aí nós vamos entender que o diálogo de Deus é conosco que Ele fala. É conosco que Ele nos dá o entendimento das coisas, para que nós não peguemos o caminho errado. Desde a criação, para o primeiro casal Ele disse: olha, disso você pode, daquilo lá você não pode, que um dia você comer você vai morrer. E o bichinho foi teimoso, foi lá, comeu e morreu. Pecou. Nós herdamos isso. Mas Deus não quer a nossa morte eterna. Deus quer a nossa vida eterna. E a morte eterna é quando o homem se prescinde de Deus. Eu não preciso de Deus, a minha vida desse mundo aqui é o suficiente. Eu quero tirar o máximo prazer desse mundo, dessa vida, das coisas, porque a vida se resume nisso daqui. É o fim. Por isso que o apóstolo vai dizer que o pensamento do mundo, não leva a nada. Acaba. Fim. Mas o homem de Deus, esse sim dura para a vida eterna. Esse vai para a vida eterna. Então no dia a dia da vivência cristã, ou no dia a dia da vivência humana, como foi a experiência do povo na travessia do deserto, que eles eram escravos no Egito, e eles foram libertados da escravidão do faraó, que os mantinha presos lá para construir as suas edificações. Não eram homens e mulheres livres para ir e vir e para fazer as coisas e para pensar. Não, eles tinham que cumprir aquelas tarefas do faraó: construir tijolo, construir templos, servir a mim. Ao passo que servir a Deus não é escravidão, servir a Deus é liberdade. Liberdade que o mundo grita para tê-la, mas ele se escraviza nela, porque ele acha que liberdade é fazer tudo o que quer e do jeito que quer, como quer, sem pensar nas consequências, porque as coisas têm valor, têm sentido. Então Deus caminha com o povo e vai formando esse povo. Pôr à prova significa ver se é fiel mesmo, se realmente reconhece a Deus como Deus, e se está disposto a caminhar com Ele. Foi a experiência desse povo, como foi a experiência daqueles que estavam com Jesus. Olha como as duas situações se encaixam. Os povos foi reclamar com Moisés porque eles não tinham o que comer naquele deserto. Deus sabe da nossa necessidade, tanto que Ele mandou para eles codornas, mandou para eles o maná, que é o manru. O que é isso? Nem sabiam o que era um grãozinho fininho, que eles recolhiam de manhã e moía, faziam a massa e assava como pão. E Jesus, no Evangelho, é seguido por uma multidão que acha que Ele agora vai multiplicar pães, e que não precisamos mais trabalhar, que não precisamos mais nos preocupar com nada, porque o Messias para eles é aquele que dá pão para eles. Se vocês conhecem algum sistema semelhante a isso daí, de trazer o povo preso, cativo,
sem liberdade, à custa de uma cesta básica, de um pedaço de pão, ou de um favor, de outras coisas, né? Acho que aqui no Brasil não existe coisa semelhante, né? Existe em Marte, naquela região mais do outro lado de Marte, sabe? Aqui no Brasil não existem essas coisas, no mundo não existem essas coisas, aonde as pessoas se escravizam pelo pedaço de pão e não são mais livres. E Jesus quer nos libertar justamente daquilo que nos escraviza, daquilo que nos aprisiona. O nosso corpo sim precisa ser alimentado, mas há um alimento superior, um alimento de vida eterna, porque esse nós comemos, nós morremos, mas o que Deus nos oferece a nós, esse dá vida eterna, e esse alimento é Jesus. Não existe outro, não existe outro. Ele é o Filho de Deus enviado a nós, Ele é o pão vindo do céu. Pão por quê? Porque alimenta a maior sede do homem, que é a sede de vida. E Ele nos oferece o quê? Vida eterna. Além de nos conservar nesse mundo com a vida que nós temos, Ele nos dá vida eterna, quer dizer, vida que vai além desse mundo, que vai além dessa realidade. Por isso que a grande provocação que Jesus faz nesse Evangelho, essa resposta que Ele dá aos que lhe perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Ele diz: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que enviou. É a maior obra que nós podemos realizar de fé, é acreditar em Jesus, que Ele foi enviado pelo Pai, para concretizar aqui nesse mundo, na nossa humanidade, a nossa salvação eterna. E todos aqueles, como na segunda leitura o apóstolo Paulo se dirige à comunidade que foi catequizada, quer dizer, que foi formada na fé, que aprendeu de Cristo, quer dizer, aprendeu com Jesus a viver bem a vida, aprendeu com Jesus a amar a Deus, para dizer para eles que vocês já não vivem mais como viviam antes, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti-vos do homem novo, do homem restaurado em Cristo Jesus, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Quer dizer, o homem justificado, o homem separado do mundo. O cristão é um separado do mundo, embora está aqui no meio do mundo. Nós convivemos com não cristãos, nós convivemos com pessoas de todos os pensamentos e mentalidades, mas não abrimos mão da nossa fé. Essa é a liberdade religiosa que o Santo Padre sempre grita às nações: deixai o povo viver livremente a sua fé, porque qualquer ideologia que surge é como uma ditadura, é imposta, é exigida, é como que exige, eu mato quem não fizer, de tão cruel que ela é. Ao passo que a proposta de Deus é livre, o homem responde livremente, e a igreja pede essa mesma liberdade aos países do mundo inteiro, para que cada pessoa possa viver a sua fé em liberdade. E mesmo onde nós não temos liberdade, nós vivemos a nossa fé, porque sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Por isso, irmãos e irmãs, para concluir essa nossa partilha de hoje, acolher Jesus, acredite em Jesus como enviado do Pai. Não acredite no que o mundo fala de Jesus, porque o mundo não conhece Jesus. Por isso querem trazer Jesus a se tornar um humano pecador igual nós somos. Esse mundo não conhece Jesus, nós conhecemos Jesus, por isso nós podemos anunciá-lo com toda a sabedoria, com toda a inteligência e com toda a nossa força, e que a nossa caminhada de fé, dia a dia, seja nessa direção. Nós cremos num Deus que tudo cuida, mandou o seu Filho para nos mostrar o caminho e nos conduzir de forma bela, bonita, rica, honrosa, gloriosa para os céus.
Que assim seja, amados irmãos e irmãs, a vossa caminhada na fé. A Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos sem fim. Amém.